Futuros servidores em todo o Brasil, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Eu quero lhe fazer um convite. Venha comigo para este aulão de bens públicos, já disponível na plataforma do meu site. É um resumão em que eu trabalho os principais temas, aquilo que mais cai em concurso público. Um aulão em videoaula comigo. Também tem o material bônus em PDF, com um resumo excelente, além do que questões bônus comigo, em que estarei resolvendo questões de concurso público para o seu concurso. Trabalharei o conceito de bens públicos, classificação dos bens públicos, o regime jurídico dos bens públicos, administração e gestão e também transferência e destinação. Tem interesse? Adquira na plataforma do meu site valneioliveira.com.br, pode pagar no Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. Maiores informações no meu WhatsApp 91982309873. Me siga no Instagram para mais dicas, _Valnei Oliveira, e no meu canal do YouTube, Valnei Oliveira. Um abraço e lhe encontro neste mega aulão. Vamos agora, seguindo o nosso esquema, trazer um conceito para bens públicos. O que são bens públicos? Tá? São aqueles pertencentes ao Estado, tá? Ou às suas entidades. E eles são utilizados para quê? Para a satisfação das necessidades coletivas. Então é isso que são os bens públicos, pertencentes ao Estado, ou as suas entidades, quando falo entidades, autarquias, fundações públicas, assim vai, e são utilizados para a satisfação das necessidades coletivas, tá? Bem, isso aqui é muito importante você entender, são 3 tipos de bens públicos, são classificados em bens de uso comum, também chamado bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. De repente, é a questão da sua prova, tá? A classificação dos bens públicos. Mais uma vez, bens de uso comum, também chamado bens de uso comum do povo, bens de uso especial e os chamados bens dominicais. São esses 3 tipos de bens, a classificação de bens públicos, tá? De acordo com a doutrina, de acordo com os estudiosos do direito. Certo? Bem, vamos falar agora da classificação. Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para uma bateria de questões, da lista de questões sobre bens públicos. Está trabalhando ali como algumas questões, os temas que mais são recorrentes no concurso público, tanto é que estas questões todas aqui que vão aparecer neste bloco são questões de concurso, tá? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos na questão 1. A questão 1 diz assim: na classificação dos bens públicos, distingue-se os bens de uso comum do povo, ok? E os bens dominicais, tá? Sabemos também que existem os bens especiais, tá? De uso especial. Mas, por enquanto, vamos aqui analisar esses 2 aqui pedidos na questão. A assinale alternativa que destaca a diferença, olha só ali, que é a diferença entre os bens de uso comum e os bens dominicais. Vamos analisar. A letra A fala que diferencia os bens de uso comum do povo dos bens dominicais é o fato de que, embora ambos integrarem o patrimônio do Estado, os dominicais são aqueles de destinação específica. Letra B diz: a diferença está no fato de que os bens de uso comum se destinam à utilização da coletividade e da propriedade e da própria administração pública, enquanto que os dominicais são bens sem qualquer destinação específica, não integrando a classe dos primeiros nem a dos bens de uso especial. C. A diferença pode ser identificada no fato de que os bens dominicais servirem para a instalação das repartições essenciais à atividade estatal, enquanto que os bens de uso comum não se prestam para tal finalidade. E a letra a letra D, que a diferença pode ser identificada no fato de que os bens de uso comum do povo não poderem ser utilizados pelo poder público. Qual seria o gabarito aí nesta questão? Letra o quê? Letra B de bola. Muito bem. Qual seria o erro da letra A?
ele falou que o que diferencia os bens de uso comum do povo dos bens dominicais é o fato de que, embora ambos integrarem o patrimônio do Estado, os dominicais são aqueles que se destinam, têm destinação específica. Errado! Nós aprendemos que os bens dominicais não são de destinação específica, tá? Os bens dominicais não são de destinação específica. O gabarito é a letra B. Realmente, a diferença está no fato de que os bens de uso comum se destinam à utilização da coletividade, top de linha, mares, rios, praças, né? E o da própria administração pública. Enquanto que os bens dominicais são bens sem qualquer destinação específica, não integrante à classe dos primeiros, ou seja, a classe do bem de uso comum, nem a dos bens de uso especial. Fechou? Letra B. O erro da C falou que a diferença pode ser identificada no fato de que os bens dominicais servirem para a instalação de repartições essenciais à atividade estatal, enquanto que os de uso comum não se prestam a tal finalidade. Está incorreto. Por quê? Porque os bens dominicais, mais uma vez, não servem para instalação de repartição essencial à atividade estatal. Isso é típico de bens públicos de uso especial. Bens públicos de uso especial. Tá? D. A diferença pode ser identificada no fato de os bens de uso comum do povo não poderem ser utilizados pelo poder público. Incorreto, considerando que os bens de uso comum do povo podem ser sim utilizados por todos, incluindo a administração pública, ou seja, não há exclusão. Tá? Então, gabarito na questão número 1, letra B de bola. Vamos para a questão aqui, ó, letra B, tá? Marque o seu material, questão número 1, gabarito, letra B de bola é o gabarito na questão número 1, tá? Perfeito. Vamos então agora para a questão